Olá a todos, bem-vindos à nossa assistência espiritual virtual. E nós vamos iniciando o atendimento de hoje com uma gratidão imensa em nosso coração por toda a proteção, amparo que nós recebemos dos benfeitores amigos que trabalham nessa assistência online. Nós vamos unindo os nossos corações aos nossos mentores amigos, a Jesus, a Deus, o nosso Pai, rogando para que possamos, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, enfim, no horário em que estivermos presentes a essa assistência, que possamos receber a visita de Jesus e de seus mensageiros. Que os nossos corações estejam abertos para que recebamos do plano maior esses fluidos fortalecedores de esperança, de alegria, de coragem e de fé. Que todo o nosso lar possa se inundar deste amor, da proteção, e que durante as nossas reflexões nós possamos realmente estarmos sintonizados com essa equipe, buscando em nosso íntimo refletir sobre o assunto no nosso dia a dia e assim buscando encontrar a alegria de aprender os ensinamentos de Jesus, mas a alegria de servi-lo, porque Jesus veio para nos libertar através do amor, desse amor ao próximo, desse trabalho incessante no bem, onde nós encontraremos a realização e a satisfação que nós tanto almejamos. E hoje nós vamos agradecidos, desde já envolvendo Marcos, o nosso companheiro, para que ele esteja amparado por essas equipes espirituais e que tudo aquilo que ele preparou possa calar fundo em nossos corações. E unidos a toda essa espiritualidade amiga, nós damos por iniciada a assistência de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Bastante alegria nos reunimos novamente. E eu digo que nós nos reunimos com bastante alegria porque é sempre muito bom falarmos de Jesus, não é? Falarmos do seu evangelho, falarmos dos seus ensinamentos. Hoje, a passagem escolhida está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou mostrar a capa dele aqui. Capítulo 5, perdão, Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos é uma frase que Jesus falou no famoso Sermão do Monte, né? Quando Jesus reuniu uma multidão para passar praticamente todo o seu conteúdo moral, né? Naquela tarde maravilhosa. Existe no livro Boa Nova um relato sobre o Sermão do Monte. Eu recomendo que vocês leiam. Aliás, o livro Boa Nova é muito bonito, né? Então, ele conta a vida de Jesus pelo Humberto de Campos, né? A psicografia do Chico Xavier, e lá tem um relato, então, sobre o Sermão do Monte, que eu até vou usar um pedacinho dele daqui a pouquinho aqui na palestra, né? Mas, enfim, Jesus estava ali, então tem uma parte do sermão que ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, todas essas bem-aventuranças, elas se referem à compensação de algum tipo de sofrimento ou padecimento que nós, porventura, enfrentemos, não é? Então, esse sofrimento, esse padecimento são as nossas aflições. Por isso que Kardec escolheu esse trecho do Evangelho para colocar no capítulo que ele nomeou de Bem-aventurados os aflitos, né? Então, as nossas aflições, elas podem ser de diversos tipos. Elas podem ser aflições físicas, relacionadas, então, com dores, com doenças, não é? Com enfermidade de todo tipo. Elas podem ser aflições materiais, que aí são aquelas relacionadas com a carência financeira, com a falta de alimento, a falta de agasalho, né? E podem ser aflições emocionais. Essas, então, são aquelas, às vezes, mais difíceis da gente identificar, mas que nos trazem muitos transtornos também, não é? O padecimento por causa de alguém da nossa família muito querido que está sofrendo, então a gente sofre junto, a preocupação com determinada coisa que está para acontecer, aí gera aquela ansiedade, não é? As nossas aflições emocionais, elas têm uma gama assim muito variada. E aí o interessante disso é que muitas delas se baseiam na preocupação que nós temos em relação a algo, né? E esse algo pode ser qualquer coisa. Ah, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir um emprego se eu estou desempregado? Será que meu filho está bem? Será que ele chegou bem na festa? Se ele sair tarde de lá, ele vai chegar bem em casa? Né? Será que aquele exame que eu vou fazer vai acusar alguma coisa grave no meu corpo? Será que essa dor que eu estou sentindo é sintoma de alguma coisa incurável? Então, são todas preocupações que nós temos, né? E o interessante disso é que a palavra preocupação, ela pode ser dividida em dois vocábulos, né? Isso algumas pessoas já falaram, eu sei que é meio chavão aí, mas eu acho importante a gente falar. O que é a preocupação? É a pré-ocupação, são esses dois vocábulos. Pré é aquilo que a gente faz antes, né? E ocupação é o que a gente vai fazer efetivamente. Então, a preocupação é quando nós nos ocupamos de algo que ainda não aconteceu. Pode acontecer. E se nós formos analisar durante a nossa vida inteira, e não precisa nem ser a vida inteira, porque às vezes a gente não se lembra mais do que aconteceu faz tempo, né? Mas se pegar a última semana, a última quinzena, o último mês, nós vamos perceber com certeza de que a maioria das nossas preocupações, elas não se concretizaram. Né? Todos esses exemplos que eu dei. Será que meu filho vai chegar bem da festa, ele saindo tarde de lá? Ele chegou bem em casa, não aconteceu nada, graças a Deus, no caminho. Será que eu vou perder meu emprego porque o meu chefe estava meio nervoso aquele dia? Eu não perdi o meu emprego, né? Eu continuo trabalhando lá. Será que aquela dor que eu estava sentindo era alguma coisa grave? A dor durou um dia e passou no dia seguinte, então eu não tinha nada grave. Ou seja, as nossas preocupações, elas sempre são geradas por coisas que nós não temos certeza que vão acontecer e que na maioria das vezes não acontecem. Até tem um escritor famoso norte-americano chamado Mark Twain, não é? Ele viveu lá no final dos anos 1700. Ele tem uma frase que diz assim: eu sou muito idoso e eu tive muitas preocupações na minha vida. A maioria delas nunca se concretizaram. É uma frase desse escritor norte-americano, não é? E é realmente isso, a gente se preocupa muito com aquilo que não se concretiza. E quando a gente se preocupa com algo que realmente está acontecendo, como eu falei aqui no início da minha exposição, as nossas aflições físicas, materiais ou emocionais. Aí então nós temos, não é, causas concretas para isso e temos então que lutar contra essas causas. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec separa as nossas aflições em dois tipos: aquelas que têm correlação com a nossa vida presente e as que não têm correlação com a vida presente, né? Então, vamos começar pela segunda parte, que é aquelas que não têm correlação com a vida presente. Eu sofro de algum mal, eu tenho uma doença, eu nasci com uma certa enfermidade, não é? Eu vivo uma situação aqui que não tem nada a ver com a minha vida presente. Ela não é consequência de nenhum deslize, de nenhuma atenção, de nenhuma imprudência ou imprevidência da minha parte. Qual que é a causa dessa aflição? Aí Kardec discorre de uma maneira bastante inteligente, não é? Ele diz o seguinte, ó:
Deus é um ser que tem todas as suas perfeições em grau infinito, não é? Então, se ele é todo poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus, as vicissitudes da vida têm uma causa, e como esse Deus é justo, essa causa deve ser justa. Né? Mas se a gente não encontra a causa justa agora, nessa nossa encarnação, que causa justa é essa? O Espiritismo explica, através da doutrina reencarnacionista, que a causa, então, está em nossas outras vidas, não é? Nós trazemos consequências de outras existências nossas que precisam ser aparadas, precisam ser lapidadas durante essa nossa existência. E precisam por quê? Para a gente poder seguir na nossa trajetória evolutiva, né? Nós fomos criados por Deus para atingirmos a perfeição, ou, numa outra visão, para atingirmos a felicidade plena. Ninguém é perfeito sendo infeliz, e o contrário também é válido. Ninguém é feliz sendo imperfeito. Não é? Nós temos lapsos, nós temos momentos de felicidade ao longo da nossa evolução, mas a felicidade plena nós encontraremos apenas quando formos espíritos puros, espíritos perfeitos. E para atingirmos esse estágio de felicidade plena, nós temos que lapidar todo o nosso ser. Nós fomos criados simples e ignorantes, vamos conquistando atributos intelectuais, atributos morais ao longo das nossas inúmeras reencarnações, e junto com essas nossas conquistas, a gente de vez em quando escorrega um pouco também, não é? A gente arruma uma inimizade, a gente prejudica o nosso próximo, às vezes intencionalmente, às vezes sem intenção, não é? E tudo aquilo que a gente faz no universo reverbera e acaba vindo ao nosso encontro novamente. Então, se eu faço bem, se eu promovo bem, e se eu procuro fazer situações que coloquem os meus semelhantes em conforto, em boas situações, isso acaba voltando para mim, eu também recebo bem, eu fico confortável numa situação boa. Mas, como eu disse, se a gente prejudica alguém voluntária ou involuntariamente, se a gente arruma alguma inimizade, se a gente vai angariando desentendimentos ao longo das nossas existências, todas essas coisas retornam para a gente. Existe a lei de causa e efeito, não é? Existe toda uma compensação que eu tenho que fazer. Eu prejudiquei alguém, então eu tenho que ajudar essa pessoa a se ressarcir daquele prejuízo que eu causei. E aí uma coisa interessante que surge é que entre os espíritas, principalmente entre os espíritas mais velhos, existe uma ideia equivocada, e eu vou frisar bem essa equivocada, de que é preciso sofrer para ficar quite com a nossa própria consciência. Isso é um engano nosso, não é necessário sofrer. Essa ideia de que o sofrimento nos conduz mais rápido à felicidade é um pensamento que está arraigado no nosso inconsciente desde quando ainda vivíamos na Idade Média, em que aquela ideia de inferno foi martelada insistentemente, não é? Através de várias gerações que nós vivemos no passado. Então a gente vem com aquele negócio da culpa, né? Do purgatório, de que tem que pagar, mas não através do sofrimento. Pedro escreveu na sua carta que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós temos várias maneiras de ficarmos quites com aqueles a quem prejudicamos, sem ser pelo sofrimento. E quando eu digo aqueles a quem prejudicamos, não precisa ser só outra pessoa, não, não é? A natureza. Às vezes nós podemos prejudicar a natureza. E aí está um exemplo muito claro de que não é preciso sofrer. Né? O mundo hoje está enfrentando a consequência do nosso descuido do passado. Especialistas há muitos anos vinham alertando que a situação do planeta ela se tornaria bastante diferente em termos de temperatura tal, se nós não cuidássemos das árvores e não cuidássemos da emissão de poluentes. Ninguém deu muita bola para isso, a gente está enfrentando temperaturas nunca vistas aqui no Brasil. Isso é uma consequência da nossa imprevidência, não é? Como fazer isso? Eu estou sofrendo agora que é calor. Tudo bem, isso é uma visão a curto prazo, não é? Mas como a longo prazo mudar esse quadro sem sofrimento? Pesquisando fontes de combustível que não sejam poluentes e plantando árvores. A gente tem que plantar árvores, gente. Quem fizer isso, dali a algum tempo, daqui a alguns anos, não é? O planeta vai estar numa condição meteorológica diferente de novo. Então, levando isso para a nossa vida, a gente pode pensar o seguinte:
Se no passado eu prejudiquei alguém, não é? Eu gosto de usar esse exemplo, inclusive já usei em alguma outra palestra, se vocês já ouviram, me perdoem a repetição, né? Se eu fui um senhor de escravos, por exemplo, e por causa da minha tirania, da minha crueldade, eu castigava os meus escravos furando os olhos deles. Isso era uma coisa que, infelizmente, era comum no passado, não é? E aí tornava aquela pessoa escravizada cega, não é? Então, o que que acontece? Independente do perdão haver aí ou não, porque aí a gente vai para o mundo espiritual, não é? Muitos daqueles seres que foram escravizados, eles tinham um coração muito generoso e perdoaram os seus feitores, perdoaram os seus senhores, não é? Outros não, mas enfim, o tempo se encarrega de acabar resolvendo essas situações, não é? Sobre a questão da consciência culpada. Então, eu ordenei que se furassem os olhos. Lá no mundo espiritual, eu vou me sentir muito culpado por isso quando eu cair em mim, não é? Enquanto eu ainda estou nas vibrações aqui da Terra, tal, eu continuo achando que eu estou certo. Na hora que eu perceber que eu errei e errei feio, eu vou ficar muito arrependido de tudo isso. Então, talvez por isso que eu falei há pouco, não é? Aquele sentimento de culpa, aquele negócio que a gente tem que sofrer, tal, eu posso pedir para vir cego na minha próxima reencarnação. Isso seria uma forma de eu me compensar por ter deixado os outros cegos. Deus, dentro da sua justiça, dentro da sua bondade, ele permite que eu venha assim. Se isso é uma coisa que vai me fazer bem, então eu nasço cego. Tá? Porém, existe uma outra maneira de eu compensar o mal que eu fiz sem sofrimento. Eu posso vir para a Terra, desenvolver-me dentro do ramo da ótica, por exemplo, não é? Virar um empresário, abrir uma fábrica de lente e beneficiar milhares de pessoas que têm problema de visão através do trabalho que eu ofereço. Eu estou compensando o mal que eu fiz através de um trabalho, através do amor. Se a gente coloca amor naquilo que faz, através do amor. Ou seja, não existia o sofrimento aí. Ah, mas e as pessoas que você prejudicou? Eu posso recebê-las como filhos, mas foram muitos. Eu posso recebê-las como funcionários desta minha fábrica de lentes, eu vou dar emprego e sustento para a família deles durante muitos anos. Então, aquilo que eu fiz com que aquela pessoa padecesse no passado, agora está sendo compensado de uma outra maneira. Aí está uma forma, então, da gente compensar o sofrimento sem os nossos erros, sem sofrimento. Causas anteriores da aflição. As causas atuais da aflição. Ah, mas a minha vida é muito difícil, eu não tenho emprego, eu arrumo um trabalho e logo sou mandado embora, deve ser meu karma. Isso é uma outra coisa que os espíritas costumam pensar. Às vezes não é seu karma. Se você prestar atenção no seu comportamento, você é uma pessoa de fácil relacionamento? Você é uma pessoa colaborativa? Você é bem-humorado? Ou você chega nos lugares de cara fechada, quando alguém te pede alguma coisa, você faz de má vontade ou não faz, não é? E você é daquele da lei do mínimo esforço. Ah, meu chefe pediu isso, mas eu vou fazer só aquilo e tá bom. Aí deu meu horário, eu vou embora correndo, tal. Se você tem esse tipo de comportamento, você não vai durar muito nos empregos. Então, o que que acontece? Você vai acabar perdendo o teu trabalho e isso em seguida, uma vez, outra vez, até você mudar o seu comportamento. É interessante, eu me lembro quando eu assisti o filme do Allan Kardec, aquele filme brasileiro, não é? Não me lembro o nome dele, Kardec, o nome por trás da história, alguma coisa assim, né? Eu sei que o Kardec está lá se habituando, tentando acreditar, não é? Na comunicação dos espíritos e tal, e aí quando ele realmente se convence, ele está na sala da casa dele conversando com a sua esposa, né? A Gabi, né? E aí, de repente, um enfeite, alguma coisa que ele tinha em cima de uma mesa, cai no chão, assim. E aí eles ficam assustados, né? Ah, mas será que foi o espírito que fez isso, né? E na hora que ele olha para o chão, era o gato que ele tinha na casa, bateu na mesa e deixou cair aquilo lá. Então, gente, tudo tem uma causa, não é? E toda causa, ela vai ser boa ou má, né? Sendo boa ou má, ela vai gerar uma consequência boa ou má. As causas das nossas aflições presentes muitas vezes estão no nosso comportamento. Se nós temos problemas sérios de saúde e não cuidamos da nossa alimentação, da nossa preparação física, do nosso repouso, a culpa do problema de saúde é minha, não é porque eu estou trazendo isso de outra encarnação, né? Nós temos que saber identificar isso. Existe uma frase não, uma oração que é atribuída a Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado.
resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra, né? Então, isso é muito bonito, não é? E é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala em resignação, a gente tem que tomar cuidado para não cair no conformismo, né? Qual que é a diferença de resignação e conformismo? À primeira vista, pode parecer a mesma coisa, mas não é, e tem diferenças muito significativas. Uma pessoa que está numa má situação, por exemplo, vou usar de novo o que eu falei do desemprego. Ah, eu estou desempregado, deve ser meu karma, tal. Então, a pessoa que está daquele jeito, o que que ela precisa fazer? Ir atrás de um emprego. Hoje não é mais igual antigamente que a gente saía distribuindo currículo de porta em porta, mas existem os currículos virtuais. A pessoa tem que se cadastrar nos sites de busca de emprego, tem que movimentar a rede social dela, não é? Tem que falar com aqueles colegas com quem ela trabalhou no passado, não é? Acorda cedo, vai lá no computador, vai com boa vontade na entrevista, se prepara quando for chamado e tal. Se ela faz tudo isso e ainda não consegue um emprego, ela pode chegar uma hora e falar assim: ah, eu me resigno, eu acho que essa é a vontade de Deus, eu tenho que extrair algum aprendizado dessa dificuldade que eu estou passando. Essa é a resignação. Também válido para a saúde. Eu me cuido, né? Eu tenho diabetes, por exemplo. Eu não tenho, graças a Deus, mas vamos dizer, eu tenho. Então, eu me cuido, eu evito o açúcar, eu meço a minha glicemia toda hora. Ah, deu algum pico, eu vou lá, eu tomo aquela injeçãozinha de insulina, tal, né? E assim, e a diabetes não passa. Ah, eu me resigno, então. Talvez isso seja uma compensação por causa de alguma indisciplina orgânica que eu tive em outras vidas. Agora o meu corpo está exigindo essa reparação. Essa é a resignação. Qual que é o conformismo? E o conformismo é prejudicial e negativo para o espírito. Eu estou desempregado. Aí eu fico deitado no sofá em casa, me lamentando. A vida é muito difícil, eu não consigo emprego, não consegue porque não foi procurar. Essa pessoa está conformada, não é? Mas ela está conformada sem lutar contra. E como que é a frase lá do Francisco de Assis, Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado. Ela não está batalhando para mudar aquilo que pode ser mudado. Ela tem diabetes. Em vez de ela se cuidar, come doce, depois eu vou ter que tomar remédio mesmo, exagera na comida, e isso e aquilo, não procura fazer uma caminhada nem nada que é saudável, e aí de repente ela é internada, e ela fala, tá vendo, era o meu karma, Deus quer que seja assim. Não, Deus não quer, você está conformado e não faz nada para sair daquela situação. Então, quando nós estamos vivendo uma situação difícil, nós temos que lutar, temos que fazer de tudo para que aquilo seja deixado para trás. Se os nossos esforços forem em vão ou quase em vão, aí vem a sabedoria da resignação. É a vontade divina. Eu estou passando por isso para extrair algum aprendizado. Como que nós vamos saber se é a vontade divina ou se é uma imprevidência minha? Não vamos saber. Por isso que nós temos que lutar sempre, né? Tem uma outra frase, eu gosto de frases, né? Tem uma outra frase também que tem na internet aí, que de vez em quando a gente acha, né? Quando eu olhava, eu não olho mais Facebook, mas quando eu olhava, de vez em quando alguém postava isso lá. Dizia assim: quando o dia amanhece, o leão tem que sair correndo atrás do antílope para conseguir se alimentar. E quando o dia amanhece, o antílope tem que sair correndo do leão para não virar comida. Se você é leão ou antílope, todo faz. Amanhecer o dia, saia correndo. Né? Uma coisa assim, né? Então, olha só que profundo, né? Uma frase boba dessas de internet aí, ela tem um significado profundo. Cada dia que a gente acorda é um presente de Deus. E cada vez que a gente recebe esse presente, a gente tem que se movimentar. Para quê? Para a nossa felicidade. Ou eu sou o leão correndo atrás dos meus objetivos, ou eu sou o antílope correndo também para que a situação não fique feia para mim, não é? De uma forma ou de outra, eu tenho que me movimentar. Como eu não sei, eu não me lembro daquilo que eu pedi antes de reencarnar, eu tenho que fazer o melhor que eu puder para que isso tudo se resolva da melhor maneira possível. Qual que é a boa notícia disso tudo aí, não é? A gente tem a certeza, ou tem que ter a certeza, de que em todas essas nossas batalhas, Deus está ao nosso lado. Nós temos uma proteção imensa que não enxergamos.
Nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, o espírito guardião, deem o nome que for, que nos acompanha desde antes de nós nascermos. Esse ser abnegado que nos ama imensamente está sempre ao nosso lado. Ah, Marcos, eu não sou médium, eu não vejo nem ouço, não faz mal. Você pode entrar em contato com ele mentalmente. Ah, eu não sou espírita, não faz mal, ele está do seu lado também. Eu não percebo nada. Não percebe porque você não oferece sintonia a ele. Tente se sintonizar com o seu anjo protetor, não é? Tente ouvir através da sua mente aquilo que ele está lhe sugerindo, aquilo que ele está lhe falando. Ele tem só coisas boas para lhe dizer, ele tem só boas orientações. Jesus se faz presente na nossa vida através das pessoas que estão ao nosso lado. O nosso anjo guardião é uma delas, mas nós temos seres encarnados ao nosso lado também, que estão prontos a nos ajudar. Não percebemos, às vezes, porque ficamos muito fechados no nosso mundo, ficamos fechados dentro, assim, olhando para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo. Ah, como eu sou coitado, ah, como eu sofro, ai, como a vida é difícil. Ela é difícil para você, para o seu vizinho e para as outras 8 bilhões de pessoas que estão aqui vivendo na Terra agora. A vida é difícil para todo mundo. Por que que tem gente que encara essas dificuldades com um sorriso no rosto e outras não? Porque aquela pessoa que sorri não tem problemas, ela tem também, mas ela compreende que aquilo não são obstáculos intransponíveis, são degraus de uma escada que, quando bem aproveitadas, a levam a uma situação melhor. Eu falei que eu ia falar um trechinho aqui do Boa Nova, né? Tem o capítulo 10 do livro, ele chama o Sermão do Monte, né? E aí, nesse capítulo, o Mateus, que o Humberto de Campos chama de Levi aqui no livro, porque Levi era um nome, né? E Mateus ficou outro nome dele. Enfim, Levi e Mateus são a mesma pessoa. O Mateus é aquele coletor de impostos que era chamado de publicano na época de Jesus, não é? Que escreveu o primeiro evangelho. Jesus o chamou para ser o seu apóstolo então ele foi o primeiro evangelista a registrar toda a vida de Jesus. Nesse capítulo 10 do Sermão do Monte, do livro Boa Nova, o Mateus ele apresenta algumas perguntas para Jesus, não é? Dando a entender que ele não compreendia por que que Jesus tinha vindo para os pobres, para os aleijados, para os leprosos. Ele não compreendia por que que eram essas pessoas que procuravam Jesus e não os ricos, os poderosos. Mateus mesmo era muito rico, não é? Ele não compreendia isso. Aliás, eu acho que nenhum dos apóstolos compreendia direito, porque eles esperavam, pelas escrituras hebraicas, um Messias guerreiro, um comandante de exército, e Jesus veio fazer uma revolução espiritual, não uma revolução material, não é? Enfim, não é? Jesus explicou mais ou menos ali para ele e tal, e na tarde seguinte fez, então, o famoso Sermão do Monte, né? E aí, Mateus já tinha entendido mais ou menos, não é, aquela mensagem de Jesus antes do sermão, quando recebeu a sua explicação, e aí depois, durante o sermão, ele foi ouvindo aquelas maravilhas, né, das bem-aventuranças que Jesus falava, e aí eu vou ler aqui porque é bonito, né? Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, porque a mensagem de Jesus nos conforta, não é? O discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde, que eles tinham ido lá na casa dele antes, desciam o monte abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum, ele, Mateus, que era o coletor de impostos, aproximou-se e o saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do mestre em toda a sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. Quando Levi abraçou um aleijado com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Jesus coloca ao lado dos aflitos, então, dos sofredores, os bem-aventurados também aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Hoje se passaram 2000 anos daquela ocasião.
A humanidade evoluiu bastante em termos de tecnologia, em termos de intelectualidade, mas moralmente nós evoluímos também, só que pouco comparado à nossa tecnologia, à nossa intelectualidade. Aqueles que já compreendem, então, que a gente deve se desprender das ilusões do mundo, igual Humberto de Campos escreve aqui. O que são as ilusões do mundo? É tudo aquilo que diz respeito somente às coisas materiais, não é? Nós sabemos já que existe uma vida além da vida física, que é a nossa verdadeira vida. Então, quando nós percebemos isso, os problemas aqui na Terra, eles diminuem de tamanho, porque nós estamos enxergando de mais longe, estamos enxergando de mais alto. Aí todas aquelas vicissitudes, que como Kardec disse, são justas, porque Deus é justo, não é? Elas se tornam aprendizados e não mais episódios de sofrimento. Ao entendermos isso, nós nos aproximamos com mais rapidez do final daquele sofrimento, porque a partir do momento que eu sei que é um aprendizado, eu vou me aplicar para extrair o ensinamento que aquele aprendizado tem para me dar. E quando eu conseguir extrair esse ensinamento, o sofrimento acabou, porque aquela lição acabou. Eu vou ter que partir para uma outra lição, talvez também uma situação um pouco penosa, mas aquela eu vou ter deixado para trás. Às vezes a gente fica reprisando episódios, os sofrimentos eles voltam na nossa vida em outras roupagens, mas como sofrimentos também. Por quê? Porque não aprendemos ainda o ensinamento que ele tem a nos oferecer. Quando nós aprendemos, nós nos libertamos daquilo. E quando nós ouvimos e entendemos a mensagem de Jesus, nós nos tornamos bem-aventurados. Bem-aventurados, porque mesmo que o sofrimento ainda exista, nós sabemos que ele tem um objetivo, ele tem uma causa. E aí, como eu me afasto da matéria por saber que a vida espiritual é a verdadeira, o sofrimento diminui, fica pequeno. A doença vai continuar existindo? Vai. A dificuldade financeira vai ficar presente? Vai. Só que tudo aquilo não vai me abalar a ponto de me derrubar. Eu vou conseguir transitar por aquilo e sair vitorioso no final. O mais importante de tudo, lembrando que Deus está ao nosso lado, que Jesus está ao nosso lado, através das pessoas que nos amam, através do nosso protetor, para nós termos acesso aos benefícios que esses seres podem nos oferecer, nos liguemos a Ele. Através das nossas orações, através da nossa resignação, que não é o conformismo, através da aceitação da vontade de Deus para aquilo que eu não posso mudar. E aquilo que eu posso, vamos lutar, vamos em frente, porque compete a mim e melhorar o mundo e a sociedade ao meu redor. É isso. Muita paz para todos, muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus nos abençoe, então. E tão fortalecidos com essas reflexões de hoje, nós agradecemos a Deus a oportunidade deste encontro com o Evangelho de Jesus. E que todas essas bênçãos que recebemos durante toda a explanação possam envolver o nosso planeta em vibrações de paz, de harmonia, de coragem, de força e de fé a toda a humanidade. Que todas possam encontrar nas verdades que estão em todos os lugares, em todas as seitas, porque o Pai não esquece de ninguém e a verdade é distribuída ao mundo. Que todos possam se fortalecer nessa crença de Deus Pai, do amparo que nós temos, da força, e possam se libertar dos seus enganos e tomarem as atitudes e as escolhas mais adequadas. E assim, nós vamos agradecendo mais uma vez, e com o coração sereno e os nossos pensamentos unidos a toda essa equipe espiritual, unidos a Jesus, nós vamos nos preparando para recebermos o passe pelos benfeitores responsáveis por essa assistência. Nós vamos lembrando que o passe é uma transfusão de energias
que nos ajuda a nos restabelecermos na parte do corpo físico, na parte espiritual, na parte emocional, mental. E essas energias também serão colocadas na água que deixamos para ser fluidificada. E essa água vai se transformar no remédio, no tônico, enfim, naquilo que nós necessitamos, no que nós precisamos. É importante, vamos confiar nessa ajuda que estamos recebendo. Confiemos em Deus, o nosso Pai, que conhece a cada um de nós, que conhece a nossa capacidade, que sabe as dificuldades que estamos enfrentando, que, que sabe das nossas inquietações, dos nossos medos. Então vamos abrindo nosso coração confiante ao Pai, para que Ele possa nos abastecer de coragem, de fé, de bom ânimo, de alegria, dessa força para continuarmos a lutar, de continuarmos a acreditar. E assim, nós vamos, amparados por toda essa espiritualidade amiga, recebendo esses fluidos benéficos que se derramam do alto de nossa cabeça até os pés, nos envolvendo numa cúpula luminosa que vai sendo absorvida pelas nossas células, se transformando em energias equilibradoras, fortalecedoras de bem-estar, de serenidade e de paz. Que possamos, ao nos desligarmos dessa assistência, mantermos o nosso coração confiante em Jesus, na certeza de que Deus, o nosso Pai, e de que Jesus estão à nossa frente, iluminando o nosso caminho, nos amparando e nos dando sempre as oportunidades de recomeçarmos, de aprendermos, de darmos novos caminhos. E envolvidos nessa cúpula de luz, mentalizemos essas energias envolvendo todo o nosso lar, os nossos familiares, esses nossos entes queridos que possam estar aqui conosco nesse instante ou aqueles que estão por chegar, os nossos amigos, enfim, aqueles que nós sabemos que precisam dessa força, que nesse instante o nosso pensamento possa chegar até eles, junto dessa equipe espiritual, envolvendo-as nessa vibração de bom ânimo, de força, de coragem e de fé. E assim, nós nos despedimos dessa assistência, desses amigos, com a certeza das bênçãos que recebemos e com os nossos corações cheios de esperança. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.